hoje vamos iniciar mais uma aula de física aplicada, tá? Nós vamos começar a introdução, vamos ver Sistema Internacional de Unidades. As conversões, pessoal, de unidades de acordo com esse, tá? Que é utilizado em qualquer lugar do mundo, tá? O Sistema Internacional de Unidades, pessoal, foi criado em 1960 e durante a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, chamada como CGPM, com a finalidade de quê? Qual é a finalidade? De padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes a fim de facilitar sua utilização e torná-las mais acessíveis, tá, pessoal? Foi criada as unidades de base e suas derivadas. Por que criou o Sistema Internacional de Unidades? Porque antes, pessoal, cada país, cada povo, pessoal, tinha sua maneira de medir e era utilizado bastante partes do corpo, tá? Como polegar, né? Pés, tá? Jardas, o pau, né? Ou seja, tem medidas ainda que nós não utilizamos a partes do corpo para medir. Mas você imagina aí negociar, pessoal. Se você for medir uma distância, uma altura, ou uma polegada de uma TV, uma polegada, vai considerar uma pessoa que tem um polegar grande ou menor? Na hora de fazer um negócio, qual é que você vai ser considerado? Então precisou padronizar. Lembrando, pessoal, que algumas medidas nós temos, por exemplo, a tela da TV, do celular, do notebook, por exemplo, nós utilizamos ainda as polegadas. A altura que um avião se encontra numa rota, basta você ver a altura dada em pés, mas essas polegadas e esses pés, pessoal, é utilizado um tamanho padrão, tá? Porque nós sabemos que cada pessoa tem um tamanho diferente, né? Vai ter um tamanho de pé diferente, uma mão diferente. Então, pessoal, quais foram as grandezas principais? Foi o comprimento como a unidade padrão, o metro, que tem como símbolo o M, tá, pessoal? Ou seja, dessa unidade aí, pessoal, foi que saíram o quê? Os múltiplos e os submúltiplos, tá? Que está aparecendo aí na tela. E aí nós temos aqui, ó. Aí nós temos as grandezas derivadas, tá? Como área, volume, velocidade, aceleração, velocidade angular e assim por diante. Nós temos de onde elas derivaram, ou seja, a origem delas, tá? E o símbolo delas. Então, pessoal, primeiro, pessoal, é a unidade de tempo. A unidade de tempo como padrão, pessoal, o sistema cuja unidade de tempo é medida em segundo, que o símbolo é esse, tá? Aí daí do segundo, pessoal, apareceram quem? Os múltiplos, que são quem? As unidades maiores que o segundo. Um minuto, que tem um minuto, nós temos o que, pessoal? Nós temos o que? Em um minuto, nós temos 60 segundos. Em uma hora, nós temos o que? 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos, e assim por diante. Nós temos também um dia, que é aproximadamente 24 horas, tá? Uma semana, que é igual a 7 dias, e assim vai por dentro. Em conjunto de 30 dias, nós temos um mês. Ou seja, tudo isso aqui, pessoal, é unidade de tempo. E nós temos os submúltiplos, que são quem? O milésimos, tá? Milissegundos e assim por diante. Depois da unidade de tempo, pessoal, essas unidades, pessoal, elas têm um padrão para ser medido, para ser conferido, para ver se não está tendo alguma defasagem, tá? Então a unidade de tempo é medida nisso aqui. É o que, pessoal? Um segundo é definido a partir do tempo decorrido entre 9 bilhões 192 milhões 621.770 transições de hiperfinas do estado fundamental de energia do átomo de Césio, tá? Em um segundo tem que acontecer tudo isso aqui, tá? Veja que só pode ser medido em laboratório.
Aí nós temos o tanto de segundos, pessoal, nós temos em uma hora, em um dia, em um ano, 31.557.600 segundos. A unidade de massa, o padrão é o quilo, tá, pessoal? Mas nós utilizamos, essa aqui é a massa de 1 quilo, pessoal, está guardado para a prova, tá? Mas nós utilizamos, pessoal, outros valores menores do que a massa, do que 1 quilo, que é quem? Que nós utilizamos bastante, 1 grama, tá? E 1 miligrama, tá? Nós vimos que 1 quilo é igual a 1000 gramas, não é isso? E 1 miligrama corresponde a quem? E 1 mg, pessoal, corresponde a quem? A 0,01 grama. Então, pessoal, para a gente, como é que faz essa conversão, pessoal? Se eu estou convertendo de uma unidade maior para menor, eu vou multiplicar por 10, 100 mil, ou seja, cada casa eu vou multiplicar por 10. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, 3 quilos, eu quero transformar 3 quilos em gramas. Então, observe, eu tenho, ó, de quilo para grama, eu vou multiplicar por 10, vezes 10, 100, e vezes 10, 1000. Então, eu vou multiplicar 3 vezes por 10, né? Então, vai ser 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, 3 quilos vai ser igual a quem? A 3 vezes 1000, que é igual a 3.000 gramas. E se fosse ao contrário, pessoal, 2.500 gramas em quilo. E eu dividir o que? 2.500 gramas dividido por 1000, e eu vou encontrar 2,5 quilos. Tá? Segue aí os exemplos. A unidade de comprimento, pessoal. A unidade de comprimento hoje, pessoal, corresponde o que? O trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo. Eu vou pegar 1 segundo e dividir por esse valor. A distância que a luz percorrer nesse tempo aqui vai ser o comprimento padrão do metro, assim como o quilo, pessoal. Assim como aparece aqui, pessoal, nesse slide ainda outras unidades utilizadas como unidade de comprimento, utilizado pelos países que falam a língua inglesa, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, que é a polegada, o pé, a jarda e a milha, tá? Esses países ainda utilizam bastante essas outras unidades. Basta assistir aquelas corridas de automóveis automobilísticas dos Estados Unidos, sempre as velocidades em milhas por hora, a distância, o tamanho da pista é dado em milhas, tá, pessoal? E aqui, pessoal, nós temos a unidade de comprimento, tá? Nós vimos o que o padrão é o metro. O que é menor que o metro, pessoal, é chamado de múltiplos. O que é maior que o metro é chamado, ou maior que metro é chamado de múltiplo, e o menor submúltiplos. E aí nós temos, pessoal, se eu quero transformar 1 quilômetro em metro, pessoal, basta saber o que? Nós temos aqui, ó, 1, e para chegar em metro, cada casa dessa daqui que eu vou passar, pessoal, se eu vou transformar do maior para o menor, eu vou multiplicar por 10, tá? Eu multiplico isso aqui por 10. Então, para me fazer essa conversão, basta fazer o que? 1 vezes 1000 é igual a 1000 metros. Mesma coisa acontece ao contrário. Ampere, pessoal, é a unidade utilizada para medir a corrente elétrica. Ele recebeu esse nome em homenagem a André-Marie Ampère, um francês, tá, pessoal? Um físico francês. E mais o que é ampere, pessoal? Ela equivale à medida da corrente elétrica, vocês vão ver em outra aula. Ela equivale também o que? A força exercida por 2 paralelos que carregam a corrente elétrica. A unidade de temperatura, pessoal, nós temos
nós temos 3 unidades bastante utilizadas. Então, nós temos Kelvin, que é utilizado pela comunidade científica, quando eles trabalham só com valores, eles não trabalham, com o zero, é definido como zero absoluto, tá, pessoal? Eles não vão trabalhar com valores negativos. E nós temos a escala Celsius e a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, pessoal, utilizada bastante pelos países ingleses, tá? De língua inglesa. Então, pessoal, para fazer uma escala, pessoal, uma escala termométrica, eu preciso, pessoal, considerar alguns pontos, tá, pessoal? Como o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água a nível do mar, ou seja, a pressão atmosférica zero, a 1 atm, perdão. Então, Celsius utilizou o que? O ponto de fusão da água 0 grau e 100 graus para o ponto de ebulição. A Fahrenheit utilizou o ponto de fusão 32 graus Fahrenheit e 212 para o ponto de ebulição da água. Aí, para a gente fazer a escala, pessoal, a gente faz o que? Coloca a letrinha de cada símbolo no meio. E aí a gente faz a equação. Como é que fica essa equação, pessoal? Você vai pegar T C menos 0, ó, daqui do centro para o ponto de fusão, sobre quem? Ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Igual isso aqui, tá, pessoal? Vou fazer do mesmo jeito. TF menos 32 sobre quem? 212 menos 32. Resolvendo tudo isso aqui, pessoal, ó, resolvendo, eu vou chegar nesse ponto aqui. Vejam, pessoal, aqui os denominadores ficaram grandes, então eu simplifiquei por 20 e cheguei à equação de conversão. O que é essa equação de conversão, pessoal? Eu converter. Eu quero saber, nesse momento, 40 graus em São João do Piauí, qual é essa temperatura lá nos Estados Unidos? Então vamos lá. Se eu falar aqui, pessoal, em São João, a temperatura está nesse momento de 40 graus. Não está, tá, pessoal? Não está nesse momento. Qual é essa temperatura em Fahrenheit? Então eu vou pegar aqui, pessoal. Opa, adiantando aqui. Eu vou pegar aqui a fórmula 6 sobre 5, ou seja, TC, Celsius sobre 5, e Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vamos substituir. Celsius é quanto? Ó, 40 sobre 5 é igual a quem? A F menos 32 dividido por 9. Veja aqui, pessoal, que 40 dá para dividir por 5. Então, 40 dividido por 5 é 8. 8 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, F menos 32 é igual a quem? Fazendo o produto do meio pelos extremos, ó. Produto do meio pelos extremos, eu tenho o que? Aqui vai ter 1, né? 1 vezes F é F, 1 vezes 32, 32. 8 vezes 9 é igual a 72, tá? Igual a 72. Então, F agora vai ser igual a quem? A 72 mais 32, que vai ser igual a quem? 2 mais 2, 4, 7 mais 3, 10. Vai ser igual a 104 graus Fahrenheit. Então, quando aqui em São João a temperatura estiver em 40 graus, se eu utilizar um termômetro e colocar, se eu utilizar um termômetro, colocar em escala de Fahrenheit, vai marcar 104 graus Fahrenheit. Você pode configurar, pessoal, isso aí no celular para você fazer isso aí, tá, pessoal? Já na escala de Kelvin, pessoal, ele não trabalha com valores positivos, tá, pessoal? Ele adota 273 para o ponto de fusão da água e 373 para o ponto de ebulição da água. E aí a gente encontra essas duas equações. Se eu quiser transformar Celsius para Kelvin, vou utilizar essa. Por exemplo, se eu tenho 40 graus, quanto é em Kelvin? Então, é quem? K é igual a TC mais 273. Kelvin vai ser igual a quem? 40 mais 273, que vai ser igual a 313 Kelvin. Não tem grau Kelvin, tá, pessoal? Só Kelvin.
E assim, pessoal, do jeito que eu fiz para a escala Celsius e Kelvin, Celsius, as escalas, montei aí para a escala Celsius e Fahrenheit, eu faço para qualquer outra escala. Veja como o meu sistema que eu montei aqui foi o mesmo. Ó. Peguei TA menos 10 sobre quem? 50 menos 10, que é igual a quem? A TB menos 20 e sobre 80 menos 20. Pronto, e resolver e vou chegar à equação de conversão entre essas duas escalas A e B. O outro que nós temos, pessoal, é a quantidade de matéria, que ficou definida, que a quantidade de matéria é um mol, e ficou definido como? Definido como uma substância que contém 6,02 vezes 10, 23 entidades elementares, tá? Que pode ser o quê? Um mol pode ser 6,02 vezes 10 elevado a 23 a quantidade de átomos, ou a quantidade de moléculas, mas sempre que esses valores será 6,02 vezes 10 elevado a 10,23. E por fim, pessoal, nós temos a candela, que é utilizado, que tem o símbolo CD, que é utilizado como unidade de medida de luz, tá? Ficou definido assim, como candela, a intensidade da luz numa determinada direção que emite uma radiação de frequência de 540 vezes 10 elevado a 12 Hz, tá? Gente, nossa aula vai ficando por aqui. Tente responder a atividade.